Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo, vamos estudar a Lei 88 de 1993, que instituiu o regime jurídico, o Estatuto dos Servidores, aqui do município de Nova Santa Rita. E vocês que vão passar no concurso serão regidos por esta lei. Esta lei traz os direitos dos servidores, deveres, proibições, penalidades e tudo mais. Bom, pessoal, disposições preliminares apenas apresenta que esta lei criou, então, este regime jurídico que rege todos os servidores. E os atos, então, em relação aos funcionários da prefeitura, são praticados pelo prefeito. E em relação aos funcionários da Câmara de Vereadores, serão praticados pelo presidente da Câmara. Muito bem, a gente tem aqui o conceito de funcionário público. Já que esta lei traz os direitos dos funcionários públicos, eu preciso saber quem é funcionário público. Funcionário público, conforme artigo 2º, é a pessoa legalmente investida em cargo público. Você que está me assistindo, é você mesmo, que vai passar neste concurso, vai ocupar um cargo efetivo e vai ser regido por esta lei. Além de você que vai passar neste concurso, na Prefeitura e na Câmara de Vereadores também trabalham CCs, aqueles ocupantes de cargo em comissão que não fazem concurso para ingressar. Eles também são considerados funcionários públicos e são regidos por esta lei. Claro que tem alguns direitos que somente vocês concursados terão, mas muitos dos direitos aqui previstos também se aplicam para os ocupantes de cargo em comissão, apenas alguns poucos que não. Então, se a banca perguntar na tua prova o conceito de funcionário público, a resposta é a pessoa legalmente investida em cargo público, seja um cargo efetivo, seja um cargo em comissão. Bom, cargo público. O artigo 3º traz o conceito de cargo público. O que é um cargo público? Esse cargo que vocês vão ocupar. Primeira característica do cargo público é que ele é criado por lei. E a banca pode tentar te enganar, dizendo na prova que o cargo é criado por decreto, por exemplo, e aí está errado. Cargo é criado por lei. Cada cargo tem a sua própria nomenclatura, a sua denominação própria, o nome. Cada cargo vai ter um padrão, um número que representa, né, o valor que é pago para quem ocupa aquele cargo. A remuneração é paga pelos cofres do município e os cargos também são criados, né, em número certo, isso está aqui no parágrafo 1º. Então, a lei que cria um cargo diz quantos cargos foram criados. E, claro, a prefeitura só poderá nomear servidores dentro daquela quantidade prevista em lei. Caso a prefeitura entenda em algum momento que precisa de mais servidores de determinada área, precisa um novo projeto de lei criando mais cargos, porque a quantidade de cargos está prevista na lei. Os cargos podem ser de carreira ou isolados. Quando o cargo é em carreira, ele vai ser composto por classes. Aí vocês entram na classe A do cargo e com o tempo vocês podem ser promovidos para a classe B, para a classe C e assim por diante. A cada promoção, claro que vai aumentar a remuneração de vocês. O cargo em carreira é dessa forma. Já o cargo isolado é aquele que não tem carreira. É aquele que vocês ingressam e vão estar sempre no mesmo padrão. E o artigo 5º traz o conceito de classe. Classe é o agrupamento de cargos que tem o mesmo nome, mesmas atribuições e idêntico padrão de vencimento. Então, os servidores que estão na classe A de um cargo têm todos a mesma remuneração, que não é a mesma da classe B, porque quem já foi promovido para a classe B ganha mais dos que estão na classe A. Então, a classe é essa posição na carreira, que reúne os servidores que estão na mesma posição, com o mesmo vencimento. E o artigo 6º traz o conceito de carreira. Carreira é o agrupamento de classes. Então, uma carreira é isso aqui, ó, a possibilidade de vocês ingressarem na classe A e, com o tempo, serem promovidos para B, para C e assim por diante. E o que é o quadro? O quadro é o conjunto de todas as carreiras e cargos isolados do município, o quadro de servidores municipais. É vedado, conforme o artigo 8º, é proibido cometer ao funcionário público encargos ou serviços diversos dos da sua carreira.
exceto função de chefia e cargo em comissão. Eu não posso colocar um servidor para fazer uma função que não é do seu cargo. Se eu fizer isso, esse servidor estará irregularmente atuando, porque estará em desvio de função. A única exceção é quando o servidor é designado para uma função de chefia, para um cargo em comissão, porque ele vai receber por estar fazendo esta outra função. E não vai ter equivalência entre as diversas carreiras e cargos isolados quanto a atribuições funcionais. Não se faz equivalência entre uma carreira e outra ou cargos isolados. Cada um tem a sua remuneração prevista em lei. Muito bem, e é isso que nós tínhamos no título 1. É um título menos cobrado em prova, mas já pode ter algumas questões. E agora nós vamos para o título 2. O título 2 é muito provável que tenha uma questão na prova. Ele fala sobre provimento e vacância. Provimento é quando tu entra no cargo. A vacância é o contrário do provimento, é quando tu sai do cargo e aquele cargo que tu ocupava fica vago. A palavra vacância vem da palavra vaga. Bom, os cargos podem ser providos por diversas formas previstas no artigo 10. A principal delas é a nomeação. Tu passa no concurso, tu é nomeado para assumir o cargo. Tem outras situações que podem acontecer ao longo da carreira do servidor, que são as demais formas de provimento, que a gente vai ver cada uma logo a seguir. E lá no artigo 56, a gente vai conhecer as formas de vacância. A vacância é o contrário do provimento. No provimento, o servidor entra no cargo, na vacância, ele sai do cargo. E tem situações que são, ao mesmo tempo, provimento e vacância, porque o servidor sai de um cargo e vai para outro. E essas situações são a promoção e a transferência. Tanto na promoção como na transferência, o servidor sai de um cargo e entra em outro. Requisitos aqui para ser investido em cargo público. Primeiro é ser brasileiro. Pessoal, prestem atenção, não precisa ser brasileiro nato. Essa é uma pegadinha que a banca pode fazer. Basta ser brasileiro, nato ou naturalizado. Ter 18 anos de idade, estar no gozo dos direitos políticos, estar quite com as obrigações militares, ter uma boa conduta, aptidão física e mental que vocês vão demonstrar para assumir o cargo por meio de exames de saúde, nível de escolaridade e possuir aptidão para o exercício da função, ter se habilitado previamente em concurso público, claro, por isso que a gente está aqui estudando, e atender outras condições previstas em lei ou regulamento. Cada cargo pode ter outra atribuição. Por exemplo, algum cargo pode exigir que tenha carteira de habilitação para assumir o cargo, né? Aquela carteira de motorista, né? Outros cargos não exigem. Para cada cargo, então, terão os requisitos previstos em lei e, claro, no edital do concurso público. Bom, a investidura se dá com a posse. Essa é uma frase simples que muitos concorrentes de vocês vão ler, não vão entender e vão seguir a leitura. Por isso que vale a pena investir em curso preparatório. A gente aqui vai dar tudo mastigadinho para vocês. O que é investidura, em primeiro lugar, em cargo público? A investidura é o momento que tu está no cargo, que tu é um servidor. Professor, se eu passar no concurso em primeiro lugar, eu já sou servidor público? Não, porque tu ainda precisa ser investido neste cargo. Tu vai ser convocado para assumir o cargo. Tu vai ser nomeado. A nomeação é o ato que te convoca para assumir o cargo. Legal, professor, quando eu sou nomeado, eu estou investido no cargo, né? Ainda não. Porque tu tem que comparecer e dizer que tu quer assumir o cargo. Porque se eu ficar em primeiro lugar no concurso, eu vou ser nomeado. E se eu não quiser assumir o cargo, eu não vou tomar posse. E eu nem vou chegar a entrar no cargo, nem chegarei a ser investido. A investidura é o momento que tu toma posse no cargo. O que é a posse? É o momento que tu que é convocado para assumir o cargo, comparece e diz, eu que passei no concurso, quero assumir esse cargo. E mais que isso, tu comprova que preenche os requisitos para assumir o cargo. E aí tu vai levar toda a tua documentação, vai passar pelas inspeções de saúde e poderá tomar posse no cargo. Nesse momento, tu é servidor público. Antes de tomar posse, tu ainda é um candidato do concurso. Quando tu é nomeado, tu é um candidato do concurso. No momento que tu toma posse, tu se torna servidor. E aí, depois que tu assinou o termo de posse, tu ainda vai ter um prazo para efetivamente começar a trabalhar, que é o que a gente chama de exercício. Então, pessoal, se eles perguntarem em prova sobre a investidura, em que momento que ela acontece? É na nomeação? Não. É no exercício? Também não. É na posse. Cuidado com isso.
A investidura se dará com a posse. Pronto, entendemos uma provável questão de prova aí para vocês. Sobre o concurso público, o concurso pode ser só de provas ou provas e títulos. O edital sempre vai definir essa condição. E a validade do concurso é por 2 anos, prorrogável por mais 2. Esse é o prazo de validade. Dentro desse prazo de validade, a prefeitura convoca os aprovados no concurso. Então, muitas vezes, o candidato faz o concurso, não fica entre os primeiros colocados, mas fica numa boa posição e pode, depois de algum tempo, ser convocado. Às vezes, o candidato nem lembra mais que fez o concurso e é convocado para assumir o cargo, pode acontecer. Porque dentro desse período de 2, prorrogável por mais 2, que vai totalizar 4 anos, o município pode ir convocando os aprovados. Sobre a nomeação, ela pode ser em caráter efetivo ou em comissão. Nomeação em caráter efetivo é só para quem passa em concurso público. Vai assumir um cargo, vai fazer um estágio probatório e depois de 3 anos pode adquirir estabilidade conforme a Constituição Federal. Isso é o cargo efetivo. E aqueles que são nomeados para funções de direção, chefia e assessoramento, os cargos de confiança são nomeados em comissão, os famosos CCs. O CC, pessoal, aquele cargo em comissão que não entra por concurso, a qualquer momento pode ser exonerado, pode ser mandado embora, porque ele não possui estabilidade. Estabilidade é só para vocês que vão passar no concurso, vão fazer um probatório de 3 anos e vão adquirir estabilidade. Professor, enquanto tu estava falando aí, eu olhei para o artigo 19 e aqui diz que é após 2 anos a estabilidade. E tu falou 3, professor, agora eu não estou entendendo nada. Calma aí. É o seguinte, pessoal. Quando esta lei foi feita, a Constituição Federal dizia que o probatório era de 2 anos. E, naturalmente, as leis dos servidores diziam que era de 2. Em 1998, a Emenda Constitucional 19 alterou o artigo 41 da Constituição Federal e aumentou o estágio probatório para 3 anos. E isso vale para todos os municípios, mesmo que o estatuto não tenha sido alterado. Então, mesmo constando aqui 2 anos, este prazo não se aplica mais. Vale aqui os 3 anos da Constituição Federal. Tá, professor, e se cair em prova? Pessoal, se eles colocarem em prova, de acordo com o Estatuto dos Servidores, e colocarem 2 anos como resposta, provavelmente a questão vai acabar sendo anulada. A banca até pode fazer isso por algum equívoco, e se ela fizer, marca 2 anos, que é o que consta aqui no texto. Mas saiba que na prática valem os 3 anos da Constituição Federal. E se uma questão de prova perguntar sobre a Constituição Federal, o artigo 41 prevê que é em 3 anos que se adquire a estabilidade. Pelo que eu conheço das bancas, elas não estão mais cobrando esse prazo desatualizado de 2 anos. Isso seria um grande equívoco da banca, que certamente seria objeto de recurso. Bom, e depois que tu é estável no cargo, depois que tu passou desse probatório de 3 anos, é muito difícil perder o cargo. Porque tu só pode ser demitido por uma sentença judicial transitada em julgado, que é uma decisão judicial definitiva, da qual não cabe mais recurso, ou por processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, né? O PAD, o processo administrativo disciplinar, é um processo, então, em que o servidor vai ter toda a oportunidade de se defender e, se não conseguir demonstrar inocência, no final vai ser punido com a perda do cargo, com a demissão. Os artigos 21 a 29 foram revogados, não nos interessam e nós já avançamos para o próximo assunto, que é a promoção. A promoção está aqui no artigo 30 e os cargos organizados em carreira, as promoções são feitas de classe para classe. Vocês vão ingressar na classe A, com o tempo são promovidos para a classe B, para a classe C e assim por diante. Cada promoção aumenta o vencimento de vocês. O critério para promoção é alternado de antiguidade e merecimento. Pelo critério de antiguidade, quem está mais tempo na classe vai ser promovido. Pelo critério de merecimento, quem obtiver melhor desempenho será promovido. Então, por exemplo, tem promoção agora para um cargo e tem 4 vagas. Eles vão fazer 2 por merecimento e 2 por antiguidade. Ou seja,
Os 2 que mais pontuarem e os 2 mais antigos na classe serão promovidos. Aqui a antiguidade diz os critérios de contagem do tempo, né? Se tiver 2 servidores que têm o mesmo tempo na classe, o primeiro critério para desempatar é ter mais tempo de serviço municipal. Se continua empatado, o que tiver mais tempo de serviço público em geral. E se continuar empatado, vai ser promovido, vai ficar na frente o que tiver maior idade. Esses são os critérios para desempatar na promoção por antiguidade. Na promoção por merecimento, os servidores são avaliados em 5 fatores, com pontuações de 0 a 100, e os que melhor pontuarem ficarão, né, nas primeiras colocações e serão promovidos. Os fatores são eficiência, dedicação ao serviço, disciplina, pontualidade e assiduidade e iniciativa. Tudo isso, então, vai ser considerado para se chegar, então, em 500 pontos, né? Porque para cada fator vale 100 pontos, então o servidor pode chegar até 100 pontos. Só pode ser promovido por merecimento quem obtiver no mínimo 350 pontos na soma, então, já que em cada fator vale 100, tem que atingir 35 dos 500, quer dizer, 350 dos 500, né? Seria uma média 7, né? Muito bem. Aí tem algumas regrinhas sobre a promoção. Não concorre à promoção o servidor que tiver menos de 3 anos no cargo. Então, só depois de 3 anos que tu pode ser promovido, que tu pode concorrer à promoção. Transferência, o que é isso? Pessoal, a transferência é entre secretarias. Então, eu sou funcionário de uma secretaria e eu quero ir ou querem que eu vá para outra secretaria. Eu saio de uma secretaria e vou para outra. Isso é a transferência. Eu não vou ganhar mais nem menos com a transferência. Eu vou ter o mesmo padrão de vencimento. Só vai mudar mesmo o meu local de trabalho, o cargo que eu ocupo de uma secretaria para outra. É isso que é a transferência, que pode ser a pedido, eu posso pedir para trocar, pode ser de ofício, que é quando a prefeitura troca sem eu ter solicitado, ou pode ser por permuta, quando eu quero ir para outra secretaria e um servidor daquela quer vir para a minha, a gente quer trocar, a gente faz o pedido, se as chefias concordarem, a permuta vai acontecer. Readaptação, o que é isso? É uma mudança de cargo em razão de uma limitação na capacidade física ou mental do servidor. Aí o servidor está ocupando um cargo A e ele fica doente, ele tem um problema de saúde, ele não tem mais condições de trabalhar nesse cargo A. Ele vai ser trocado para um cargo B compatível com seu estado de saúde. Eles vão procurar no município um outro cargo compatível. Se eles não encontrarem nenhum outro cargo, o servidor vai ser aposentado por invalidez. Mas se eles encontram outro cargo, faz a readaptação. O servidor, então, na readaptação, está entrando em um novo cargo porque ele não tem mais condições de saúde de continuar no seu cargo atual. E ele vai ter assegurada, nesse caso, irredutibilidade da remuneração já incorporada. O servidor não vai ganhar menos em razão da readaptação. Reintegração, o que é isso? Retorno do demitido. Um servidor que é injustamente demitido pode entrar com um processo, demonstrar que foi injusta a sua demissão e ganhar o direito de voltar ao cargo. Esse direito de voltar ao cargo é a reintegração e, nesse caso, o servidor é ressarcido dos direitos e vantagens. Se tiver algum servidor ocupando o cargo desse servidor que foi demitido, esse servidor vai sair para o demitido voltar. E ele pode ser exonerado, ou se ele veio de outro cargo, vai ser reconduzido ao seu cargo anterior. Isso esse que está no cargo após o servidor ter sido demitido. Readmissão, o que é isso? Bom, primeira coisa, isso aqui não acontece mais na prática. O entendimento do STF é que a readmissão não é compatível com a nossa Constituição Federal. Antes da Constituição, as readmissões aconteciam bastante. O que é uma readmissão? É um servidor que foi demitido ou exonerado e dentro de um prazo de 5 anos se habilita para voltar para o cargo. Isso não pode mais, porque hoje, seja por demissão ou por exoneração, se tu saiu do cargo, a única forma de voltar é passando no concurso de novo. Mas antes era comum acontecer essa readmissão.
O servidor saía, se arrependia e pedia para voltar. No entanto, não se aceitava a readmissão de quem tinha sido demitido a bem do serviço público, pelas condutas mais graves, ou quem não era estável. Tinha que ser estável já antes de ter pedido exoneração para poder voltar pela readmissão. Pessoal, mesmo a readmissão não sendo mais compatível com a Constituição Federal, ela continua caindo em prova. E se eles perguntarem na tua prova qual é a diferença da readmissão para a reintegração, tu vai lembrar que na reintegração o servidor foi demitido injustamente, comprovou que a demissão foi injusta, vai voltar para o cargo e vai ser ressarcido de tudo que deixou de receber nesse período que esteve fora. Já na readmissão, tanto o servidor demitido como o exonerado podiam voltar, mas nesse caso não havia direito a ressarcimento. O servidor não ganhava nenhum centavo por estar voltando, apenas voltaria a receber remuneração quando retornasse. Então é isso que nós temos aqui sobre a readmissão. Aproveitamento, o que é isso? O aproveitamento é o retorno à atividade do servidor que está em disponibilidade. Tá bom, professor, mas o que é disponibilidade? Pessoal, a disponibilidade é o seguinte: depois que vocês já são estáveis em um cargo, mesmo que o município entenda que o cargo de vocês não é mais necessário, vocês não podem ser exonerados. E se o município entender que o teu cargo não é mais necessário, ele pode até extinguir o teu cargo, mas tu não vai ser exonerado ou demitido. Não. Eles vão te chamar lá no setor de pessoal e vão te dizer: meu amigo, minha amiga, não precisamos de você agora. Vá para casa e fique esperando. Assim que tiver um cargo compatível com as tuas atribuições, com a tua formação, a gente vai te chamar para voltar. Quando aparece, então, este novo cargo, tu é chamado para voltar a trabalhar. E isso é o aproveitamento. Na disponibilidade, também de acordo com a Constituição Federal, enquanto tu está em casa sem trabalhar, esperando um cargo, tu recebe uma remuneração proporcional ao teu tempo de serviço. Professor, e se quando eles chamarem o servidor para voltar, vamos imaginar que 5 servidores foram colocados em disponibilidade no mesmo dia, e aí apareceu um cargo apenas. Qual dos 5 volta primeiro? Volta o que tiver maior tempo de disponibilidade. Tá, professor, mas se eles foram colocados no mesmo dia, aí dentre eles volta primeiro o que tiver mais tempo de serviço público. Reversão, o que é isso? Retorno do aposentado. Um servidor que foi aposentado por invalidez, porque não tinha mais condições de saúde de trabalhar, quando recupera a sua capacidade para o trabalho, volta à atividade. E isso se chama reversão. É o retorno do aposentado porque não subsistem, não existem mais os motivos que foram determinantes para que ele fosse aposentado. Isso que é a reversão. Bom, sobre a reversão, então, é isso que nós temos aqui. Tem algumas regrinhas sobre ela, mas geralmente o que é perguntado em prova é justamente o que é a reversão. Então aqui tem um resumo com as formas de provimento que a gente acabou de ver. Em poucas palavras, o significado de cada uma delas para vocês revisarem depois. Já vimos como entrar no cargo, que é o provimento. Agora vamos ver o contrário, como sair, que é a vacância. A vacância do cargo é quando o cargo fica vago. E ela vai decorrer de exoneração ou de demissão. Qual é a diferença de exoneração e demissão, pessoal? Exoneração é uma saída normal do cargo. Demissão é a aplicação de pena disciplinar. Aqui no artigo 57 estão hipóteses de exoneração de ofício. Se eu não quero mais trabalhar no município, eu peço a minha exoneração. E isso é exoneração a pedido. Exoneração de ofício é quando o município exonera o servidor. E quando que o município pode exonerar um servidor? Primeira situação, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. O servidor que não passa no estágio probatório não é demitido, cuidado, hein? Ele é exonerado. E também vai ser exonerado o servidor que tomou posse e não entrou em exercício no prazo. Quem já tomou posse já entrou no cargo, e se não aparece para exercício dentro do prazo, vai ser exonerado. Essas são as duas situações que um servidor efetivo pode ser exonerado.
O concursado só pode ser exonerado nessas duas situações. Que na verdade são três, né? A pedido, ele pode pedir, ou o município pode exonerar nesses dois casos. Não passou no estágio probatório ou tomou posse e não entrou em exercício no prazo. Bom, e o ocupante do cargo em comissão? Este poderá ser exonerado a qualquer momento, porque ele não tem estabilidade. Então ele pode, a juízo da autoridade, ser exonerado e a pedido também, quando ele não quiser mais. E a gente tem, pessoal, outras formas de vacância, que são a promoção e a transferência, que são ao mesmo tempo provimento e vacância. Quando o servidor se aposentar, ele vai deixar o cargo vago. Se ele passa num concurso para outro cargo que não é acumulável com o atual, ele vai sair do cargo para tomar posse neste outro. Essa é uma forma de vacância também. Ou ainda, em caso de falecimento, o servidor faleceu, ele vai deixar o cargo vago também. E nós temos ainda o afastamento do servidor da função de direção, chefia e assessoramento. A função de direção, chefia e assessoramento popularmente é conhecida como função gratificada, ou função de confiança, ou ainda FG, de função gratificada. O servidor pode pedir para a dispensa da função, se ele não quiser mais, pode ser dispensado de ofício, ou ainda pode ser destituído como penalidade. Em todos esses casos, o servidor que ocupa um cargo efetivo e uma função vai deixar a função, mas vai continuar no seu cargo. Então é isso que nós temos aqui, nessas formas de vacância. Muito bem, concluímos então mais um assunto. No próximo vídeo eu volto para a gente conversar sobre a posse e o exercício. Dá um clique que eu já volto. Até logo.